Olá, meu amigo Miga Trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos para mais uma aula, uma troca de conhecimento, uma troca de experiências sobre o mundo do Day Trade. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre, novamente na verdade, sobre o Renko. Aqui no canal eu já fiz um vídeo comparando o gráfico de Renko com o gráfico de ticks e com o gráfico de candles, dando algumas impressões de maneira geral, né, a respeito da utilização de cada gráfico dentro de cada perfil operacional. Mas como muitas pessoas ainda têm dúvida desse tema, e eu decidi retomar esse tema de uma maneira mais restrita, no aspecto de que eu vou tentar esmiuçar, né, as características do gráfico de Renko, passando para vocês, né, as características gerais, que é de consenso comum, e depois a minha experiência, a minha percepção dentro do meu operacional do Renko, tá ok? Para quem já me segue há mais tempo sabe que eu sou adepto do Renko, eu gosto do Renko. Eu acho o Renko superior aos candles, mas não em tudo, em alguns critérios. E no final das contas, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não existe melhor ou pior, existe aquilo que você se adequa melhor, aquilo que você se adapta mais. Eu me adaptei mais no Renko, por ser um gráfico mais limpo, vou mostrar para vocês as características, e por ter mais a ver com o meu operacional, com o meu perfil scalper, né? E aí cada um tem que avaliar, conhecer a ferramenta, cabe você conhecer a ferramenta, pegar esses conhecimentos, testar, ver se isso pode te ajudar ou não. No final das contas, você tem que achar uma ferramenta que te facilite a compreensão da dinâmica da movimentação do preço. E não porque tem características superiores ou inferiores no modo geral. No final das contas, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar então das características gerais do Renko, né? As características gerais do Renko. Bom, vocês já sabem, né? Eu acho que é uma coisa bem difundida na internet. Só que até hoje as pessoas me fazem algumas perguntas. Então vamos lá. O Renko, ele é um gráfico atemporal. Como assim atemporal, Oliver? Ele não depende de tempo para que ele abra o box. Você pode ver que aqui ele tem uma formatação de box aqui do lado, ó, né? A formatação de box são esses quadradinhos. Você pode escolher aqui no Profit Chart, por exemplo, ó, propriedades. Se você quer ver esse box com esse pavio ou sem o pavio, tá? Vou colocar aqui, ó, propriedades do Allfoot. Vem aqui propriedades, se você colocar, eu coloquei aqui, ó, o gráfico de Renko com aparência nas propriedades de candle. Se eu tiro isso aqui, ó, ele some o pavio, tá? Deixa eu tirar aqui, só o formatinho de linha, barra, automático, né? Ele sai o pavio, tá vendo? Ó? Sai o pavio, depois eu vou explicar o que é o pavio para você, mas eu gosto de olhar com o pavio. Tá? Que é a mesma sistematização dos candles, quando a gente vê aquele grande pavio, né? Que a gente sabe que o preço de repente desceu, aí foi rejeitado, e daí continua a tendência de alta e de baixa. Olha aqui, o preço subiu, daí foi rejeitado, continuação da tendência de baixa. Tudo bem? Então vai muito do seu critério. Tem gente que usa com pavio, tem gente que usa sem pavio, né? Mas a questão não é essa. A questão é a característica principal do box, né? Então o Renko ele é um gráfico atemporal que não tem a ver com o tempo. Como assim, Oliver, não tem a ver com o tempo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo, ó, um gráfico de candles, tudo bem? Aqui embaixo um gráfico de candles, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. O Renko ele só abre o novo box conforme a variação de preço. Ele só abre o novo box conforme a variação de preço. Aqui embaixo eu tenho um gráfico de candles de 1 minuto no intradiário, né, hoje, tá? E aqui em cima eu tenho meu gráfico de Renko. Perceba o seguinte, eu vou marcar 1 minuto, vou marcar um box de 1 minuto aqui para vocês. Aqui embaixo nos candles. Deixa eu até aproximar para ficar mais fácil na sua visualização na sua casa. Aqui, vamos marcar esse box aqui, ó, de 1 minuto. Vou fazer aqui um círculo nele, olha só. Olha aqui, marquei. Vamos ver aqui o que apareceu no Renko aqui. Olha aqui, ó, apareceu esse período aqui, ó. Então, esse box de 1 minuto que você está vendo aqui, ó, meu amigo, minha amiga trader, aqui, deixa eu pegar aqui para você. Ele é ele é composto por toda essa faixa de negociação aqui, ó, por todos esses boxes do Renko. Você está vendo? Quer dizer que durante esse 1 minuto em que houve a formação do candle, tá? Perante essa configuração que eu coloquei do tamanho do box, ele andou tudo isso aqui para cima e para baixo. Então no candle você tem a formação de cada candle com base em temporal. No Renko você tem a formação do Renko com base no deslocamento, na variação de preço. Se o preço variar, andar muito dentro de 1 minuto, ele mostra isso. Às vezes pode acontecer de o preço não andar em 1 minuto e o box ele fica parado. E aí é tudo isso que a gente vai comentar com vocês. Então a primeira questão que você tem que saber é que o box do Renko ele tem a ver com deslocamento. Se o preço anda, se o preço se move,
o box se move, abre o novo box. Se o preço não se movimentar, ele não vai abrir um novo box. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Isso é importante. Vamos pegar esse box grande aqui, ó. Vamos fazer uma avaliação aqui, ó. Deixa eu catar aqui para você. Um box grande aqui, ó. Aqui, ó. Esse box grande aqui, ó. Vamos trazer. Eu acho que vai ficar mais fácil eu trazer aqui a seta, né? Aqui a seta. Fica mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Esse box que você está vendo aqui, ó. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Tá difícil pegar aqui o Profit Chart hoje. Esse box que você está vendo aqui, grande, ó, ele é composto praticamente por toda essa pernada. Agora eu consegui pegar aqui, ó. Agora eu consegui pegar. Ele é composto por toda essa pernada que você está vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Toda esta pernada. Então quer dizer que em 1 minuto, né, nesse candle de força, eu tive um deslocamento relativo a isso aqui no box de candle, de Renko. Tudo bem? Ficou clara essa característica? Ficou clara essa característica. Tudo bem. Então ele é um gráfico atemporal que só abre o novo box se houver deslocamento de preço. Deslocamento de preço. Independe de tempo. Tudo bem? Tudo bem. Então ele também desconsidera o volume. Tá? Ele é um gráfico que não trabalha com volume. Ele trabalha só deslocamento, variação de preço. Então, pessoal, uma das perguntas que eu sempre recebo no canal, as pessoas me perguntam via e-mail, direct, enfim. Ai, Oliver, qual que é a relação entre o Renko e o Renko e o minuto? O 3R é igual a 5 minutos, eu coloquei aqui no exemplo para você, ó. O 3R é igual a 5 minutos. Gente, não existe relação. Não existe relação. Eu mostrei para você que em 1 minuto ele pode andar muito, em 1 minuto ele pode andar muito, ou em 1 minuto ele pode andar pouco. Então não existe essa relação. Não adianta você querer mensurar uma proximidade, porque não existe. Porque tudo depende da movimentação do mercado, se o mercado está mais volátil ou não, né? E não existe uma relação. Por exemplo, vou trazer aqui uma ferramenta para vocês aqui, o Point to Flix, tá? Aqui, ó, por exemplo. Digamos que eu tenho um box de candle de 1 minuto aqui, ó. Digamos que eu tenho um box de candle de 1 minuto aqui, ó. Isso aqui é um box de candle de 1 minuto, tá bom? 1 minutinho, com o paviozinho aqui, é tranquilo. Desse 1 minuto que você... Vou até anotar aqui para você aqui, ó. 1 minuto. 1 minuto. Tá? Nesse 1 minuto aqui, o que pode acontecer com o Renko? Pode acontecer de ele andar vários boxes ou de ele andar um box só. Não faz diferença. Tá? A questão do tempo para o box do Renko. Pode acontecer dentro desse 1 minuto aqui, isso aqui, ó. Eu ter vários boxes de Renko, ele descer, ele subir, ele ir, cair, aí ele aglomerar, eu subir e ir embora. Eu posso ter vários boxes de Renko. Ou, neste 1 minuto, eu posso ter só um box de Renko. Né? Porque o que movimenta o preço no Renko, gente, é a variação, é o deslocamento de preço, não é o tempo. Tá? Então não tem como você fazer esse tipo de correlação. Se alguém explica para vocês esse tipo de correlação, é uma falácia. Até o próprio mestre Bo Williams, dentro da teoria do Phi-Cube, ele tentou classificar a questão temporal com o Renko e ele mesmo falou que é muito difícil fazer isso. Tá? Porque quando ele criou a teoria do Phi-Cube, ele criou com base nos candles, porque não existia na época dele, quando ele desenvolveu a teoria, o gráfico de Renko. O gráfico de Renko é uma peça até certo ponto moderna, não é tão moderna assim, mas até certo ponto moderna. E daí ele também não conseguiu identificar de maneira muito assertiva essa transição do gráfico temporal para o gráfico atemporal. Então não tem como fazer esse tipo de avaliação. É isso que eu quero que vocês entendam, tudo bem? Tudo bem, Oliver. Ah, mas e se eu sou mais scalper, então eu trabalho com gráfico de 1 minuto e de repente eu quero também ter um perfil mais scalper no Renko. Como é que eu faço, Oliver? Calma que eu vou explicar tudo isso para vocês. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas e vamos mostrar para vocês realmente a correta utilização desta ferramenta, que é mais uma ferramenta, tá, no seu arsenal de conhecimento aí no mundo day trade. Tudo bem? Tudo bem. Então ficou claro que o Renko ele trabalha com deslocamento do preço, ele não leva em consideração o volume, tá bom? E ele não tem uma equiparação equânime com o gráfico temporal. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a próxima. Então, qual que é a vantagem? A vantagem da utilização do Renko com relação, por exemplo, aos candles, né? Qual que seria a vantagem? Bom, gente, fica muito claro de você bater o olho aqui no gráfico de Renko. Vou puxar aqui um dia qualquer aqui, ó.
Fica muito claro você bater o olho no gráfico de Renko, vou botar 5R aqui que está muito volátil o dólar aqui nesse exemplo. E você identificar algumas coisas, tá? Por exemplo, né? Você bate o olho aqui, ó. Você consegue ver zonas de lateralização, você consegue ver formação de figuras, você consegue identificar níveis de suporte e resistência, faixas de negociação, formação de pontos pivôs. E a grande vantagem é que você consegue eliminar ruído. Você consegue eliminar ruído. Nossa, Oliver, como assim? Como assim? Por exemplo, mais uma vez, vamos analisar aqui. Ó. No gráfico temporal, imagine os candles no seguinte aspecto. Onde eu tenho a duração de, por exemplo, 10 minutos. Vou colocar aqui, ó, 10 minutos. 10 minutos. Tá? Nesses 10 minutos, digamos que o preço ele andou num range, ele andou lateral, ele não saiu de uma lateralização, tá? Não saiu de uma lateralização, ele ficou andando assim, ó. O candle fez um candlezinho aqui, outro candle ali, outro candle aqui. Ele ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que tenha 10 candles aqui. Ele ficou nesse range, nessa pequena lateralização aqui, ó. E daí você vai estar vendo o gráfico de candle, você vai estar vendo esse monte de informação. Esse monte de informação dentro de uma faixa pequena de negociação. Digamos que esse range aqui perfaça uma faixa de negociação de 2 pontos. 2 pontos no dólar, tá? 2 pontos no dólar, 50 pontos no índice. Então você vai ver o preço aqui, ó, os candles, vários candles se formando nesse zigue-zague aqui, ó, dentro dessa faixa de negociação. Tá? E o preço na verdade não está deslocando, isso aqui é ruído. Você não quer ver ruído, você quer ver o real deslocamento do preço. Para que nós traders possamos extrair dinheiro do mercado, a gente quer ver deslocamento do preço. Eu não quero ver o preço trabalhando numa faixa de negociação tão pequena. Nisso aqui eu não consigo fazer nada. Então, em 10 minutos eu vou ter 10 candles se formando aqui numa lateralização, tá? E mostrando essa pequena faixa de negociação. E o Renko, ele facilita a minha visualização, porque ele elimina esse ruído. Se eu tiver um Renko, por exemplo, de 2,5 pontos, se o tamanho do meu box do Renko for de 2,5 pontos ou 2 pontos, nesse tempo todo aqui eu só vou ver um único Renko. Então o Renko, ele vai filtrar esse ruído que você está vendo aqui, tá? Isso é uma vantagem e também uma desvantagem. Depois eu vou falar por que isso é uma desvantagem para você, tá bom? Então o Renko, ele tem essa capacidade de eliminar ruídos. Primeira questão que eu queria analisar com você. Outra coisa que é muito, muito claro. Fica muito fácil você identificar com o Renko. Vou aproximar aqui para você. A identificação dos pontos pivôs. Fica muito fácil você identificar os pontos pivôs. Né? O momento em que o preço desce, ele faz o pivô e ele sobe. No gráfico temporal, gente, você sabe que isso às vezes tem muito ruído. Você não identifica direito exatamente na hora, a virada do preço. A virada do preço, isso que eu quero dizer para você. Aqui você consegue identificar o pivô, a virada do preço, da alta para baixa. E tem muitas e muitas estratégias com base nesse tipo de sinal. E esse é um dos grandes diferenciais do Renko. A sua clareza na leitura, na virada do box, tá? Na identificação da formação do ponto pivô, possibilita muitas e muitas interpretações. Tá? Isso que eu quero que você saiba. Então essa é uma vantagem clara do Renko com relação ao candle. Ai, Oliver, eu não acredito. Você não acredita? Vamos trazer aqui de volta nosso gráfico temporal, também aqui embaixo. Deixa eu trazer aqui para você. Pronto, eu trouxe aqui para você. Olha aqui embaixo, na formação desse ponto pivô aqui, ó, do Renko, tá? E olha aqui embaixo a formação do ponto pivô por baixo do candle. Olha aqui, você está vendo a mesma informação embaixo e em cima, tá? Só que aqui você está usando o Renko e aqui você está usando o candle. Olha a diferença da filtragem do ruído e a clareza da leitura que o Renko te traz com relação ao candle. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Eu marquei alguns exemplos para você aqui, ó. Olha aqui atrás. Olha aqui atrás. Olha a oportunidade que você tem, de repente, dentro de várias técnicas que a gente vai estar ensinando futuramente para vocês, ou que já tem aqui no meu canal, de você poder entrar aqui, ó, fazendo uma operação para pegar essa pernada, um scalp, na verdade não é scalps, que são 17 pontos no dólar, né? Do que você pegar esse candle de força aqui, nesse movimento. Então aqui fica muito mais claro, olha aqui a identificação do ponto pivô. Aqui você nem percebe que houve um ponto pivô aqui, ó. Olha a identificação aqui. Aqui você também não percebe, olha só a diferença. Tá? É a mesma informação que você está vendo embaixo, você está vendo em cima.
Então o Renko ele tem uma clareza de leitura muito poderosa. Tudo bem? Tudo bem. Então outra vantagem do Renko com relação aos Kindles, isso é o meu ponto de vista, Outra coisa interessante aqui, faixas de negociação. Como assim, Oliver? A gente sabe que o preço ele trabalha em faixas de negociação. Deixa eu botar 10R aqui. O dólar está muito volátil. O preço trabalha em faixa de negociação. Ele faz esse tipo de movimento o tempo inteiro. Como assim? Olha que movimento. Qual que é o jingle do mercado? O preço trabalha e depois ele rompe. Ele aceita ou rejeita uma nova faixa de negociação. E com o Renko fica muito claro a gente poder identificar essas faixas de negociação, né? As zonas de acumulação e distribuição, meu amigo, minha amiga trader. Né? A gente consegue ter uma visão clara onde o preço aceita trabalhar, onde e os níveis de acumulação. Olha aqui, ó, tá vendo? E também a gente consegue perceber, eu estou marcando para você aqui, os níveis de rejeição do preço. A gente consegue ver, por exemplo, quando o preço ele é rejeitado num patamar, no padrãozinho V institucional. Isso é muito legal, é muito poderoso, tá? Com o Candle você não tem uma visão muito clara das faixas de negociação. Com o Renko você tem, basta você colocar aí, porque você vai ter uma noção do que eu estou falando, tá bom? Então as faixas de negociação, as faixas de troca de volume, né, onde o preço aceita trabalhar, é legal de ver. Tudo bem? Tudo bem, olha, entendi. Faixas de negociação. Outra coisa, visualização de figuras. Quem é grafista procura padrões harmônicos, padrões gráficos de repetição, que são figuras. Ombro, cabeça, ombro, ocói, topo duplo, fundo duplo. E com o Renko fica muito fácil você perceber as figuras se formando. Né? Porque, como o preço ele se desloca com a real movimentação do preço, como o Renko só se desloca com a real movimentação do preço, com o deslocamento do preço, ele deixa um caminho muito claro na formação de figuras. Topo duplo, ombro, cabeça, ombro, ocói, bandeiras, flâmulas. Olha que interessante aqui. Você consegue com o Renko identificar vários padrões de figuras. Trabalhar rompimentos de figura. Tá? Olha aqui uma bandeirinha. Né? Olha só aqui, vamos ver. Caixotezinho de acumulação aqui nesse range lateral. Uma zona de rejeição, de rápida informação no ponto pivô, outra zona de rejeição, padrão V institucional aqui em cima. Fala, trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Se você está aqui é porque você está interessado em conseguir todos os bônus educacionais que nós estamos ofertando nessa grande parceria com essa grande instituição financeira que é a ABC Financial Group, que está chegando no Brasil através de uma corretora de cotas chamada ABC Corretora. Então nós somos agraciados e selecionados para representar a corretora do Brasil. Em virtude desta nova parceria, estamos celebrando através de uma premiação única, o maior bônus educacional da história da Santo Trader, tudo pelo simples fato de abertura de conta na corretora. Abrir conta na corretora você já ganhou. Aqui nesta página você tem todas as orientações para que você tenha acesso ao conteúdo educacional que nós estamos ofertando. Dá uma olhadinha, sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais assistir as transmissões ao vivo, tanto na parte da manhã como na parte da noite, pelo YouTube com delay. Você vai ter acesso ao link específico da sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Além disso, nós estaremos liberando também uma biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais, que nós chamamos de Santo Clube. Você pode estudar aqui o conteúdo da maneira que você achar melhor, na sequência que você achar melhor. Cursos do básico ao avançado. Além disso, nós estamos também fornecendo acesso à nossa super ferramenta, ao nosso super hub integrado de dados multimercado, com todos os nossos templates operacionais do TradingView, sem delay em tempo real. É praticamente um plano de assinatura do TradingView no Pro de $60 mensais por mês, dentro da Global Market. Essa ferramenta tem feito a diferença operacional para muitos operadores no mercado que querem entender as correlações e a macroeconomia na prática operacional, no dia a dia operacional. E por fim, não menos importante, também somente para os 100 primeiros cadastros, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para os 100 primeiros cadastros, além de tudo isso, nós também estaremos liberando o nosso curso de Footprint Charts. Footprint Charts, aqui na nossa homepage, nós temos os nossos cursos que nós vendemos
Um dos cursos que eu vendo é o curso Footprint. Ele tem um preço de R$500. Os primeiros 100 cadastrados que abrirem conta na corretora vão ganhar na íntegra o acesso também ao curso de Footprint. Todas as orientações estão na descrição do vídeo. Basta você abrir conta na corretora, o link está na descrição aqui da página, e também entrar no grupo do WhatsApp. É necessário que você entre no grupo do WhatsApp, cujo link está na página, para que você entre em contato com o suporte e tenha a liberação do educacional para você. Venha fazer parte da ABC, venha treinar conosco através dessa grande corretora, que é uma das mais premiadas do mercado internacional, né, com certificações da CFA, entre outras, e eu tenho certeza que a sua jornada será de sucesso, junto com o nosso educacional, junto com o nosso apoio, junto com a nossa mentoria, no dia a dia, na prática, junto com você. Vem ser ABC, abra sua conta, entra no grupo, a gente se conversa lá dentro. Um grande abraço e fui! Tá, vamos ver aqui, ó. Você pode pegar várias figuras, formação de triângulo, né, ombro, cabeça, ombro. Então tem muita coisa legal que dá para você avaliar com o Renko, tá? Principalmente essa questão de figuras, tá? Linhas de tendência de alta e de baixa funciona muito bem no Renko. Como assim, Oliver? Porque você vê a real dinâmica do preço, linhas de tendência de alta e de baixa. Por exemplo, aqui, gente, ó, peguei uma linha errada, ó. Para traçar canal, deixa eu traçar um canal aqui numa LTA ou uma LTB com você. Bem aqui, ó. Fica muito legal, você consegue visualizar melhor o caminhar do preço dentro das faixas de negociação, dentro das zonas de lateralização, dentro da formação de figura gráfica, dentro dos canais, níveis. Isso é muito legal, tá? Isso facilita demais a sua interpretação para tomada de decisão em aonde também. Qual que é a vantagem do Renko? Em níveis de suporte e resistência. Em níveis de suporte e resistência. O Renko te ajuda a você identificar com maestria esses níveis de suporte e resistência. Olha como você bate o olho, você vê aqui, você identifica dentro do critério temporal, níveis de suporte e resistência para sua tomada de decisão. Isso fica muito intuitivo conforme você vai treinando a sua percepção na utilização dessa ferramenta. Tudo bem? A mesma coisa é com relação a seguir tendência. O Renko ele é um ótimo seguidor de tendência. Ele faz com que você consiga alongar os seus trades. Como ele não tem esse ruído que o candle tem, você não fica com medo ou com viés de ficar vendo aquelas pequenas reversões dentro da formação do box do Renko. Porque ele filtra esse ruído. Você entra numa pernada e você define um padrão. Você fala assim, ó, eu vou ficar nessa pernada aqui até que apareça o box de dobro. O que é o box de dobro? É o Renko contrário ao movimento prévio. Então eu vou ficar nessa operação, enquanto não aparecer esse box de dobro, eu fico na operação. E você pode parametrizar, não, eu consigo ficar na operação com 2 boxes de dobro. Até 2 boxes de dobro, tá? No movimento contrário, eu seguro a operação. Tá? Então você consegue alongar o seu trade. Por exemplo, se você fosse fazer 2 boxes de dobro, você só sairia da operação aqui, ó, nessa tendência, nessa pernada de baixa aqui, ó, digamos assim, 2, né? Então você consegue fazer uma coisa importante, que é parametrizar tanto o seu stop de uma maneira mais objetiva, assim como o seu gain também de uma maneira mais objetiva, Tudo bem? Neste exemplo aqui, ó, se você tivesse o dólar tá, do jeito que está o dólar hoje, né? Eu estou no 10R, tá, no dólar, porque o dólar está muito volátil, muito rápido por causa dessa crise, pouco lote na tela. Se você conseguisse alongar aqui o trade, você sairia aqui, por exemplo. Quer alongar um pouco mais, você sairia aqui, por exemplo, né? Aqui nessa brincadeira aqui, ó, você teria, digamos que você tivesse comprado um pouquinho aqui embaixo, 30 pontos. Nossa, em 37 minutos, meu Deus do céu. Quem pega uma pernada dessa do dólar com o mercado desse jeito, tira o mês, né? E aqui, ó, você pega 60 pontos, tá bom? No que pese ser bonito assim, gente, eu não recomendo operar com o mercado vazio desse jeito, porque assim que como a chance de ganhar dinheiro é maior, como o gain é maior, não pense no gain, pense no loss. O loss também é bem mais caro. E são coisas que a gente vai estar falando com você futuramente. Então ele é um ótimo seguidor da tendência, ele é um gráfico disciplinador que te mantém na operação até que apareça o parâmetro que você determinar. Isso é muito bom, porque um dos grandes problemas do trader é ser mão de alface.
né? A gente entra na operação e fica receoso. Aí o que acontece? Acontece uma situação dessa aqui, ó. Vou até trazer no gráfico de Renko para gente dar uma olhada aqui, ó. Acontece uma situação dessa aqui, ó. Uma pequena bandeirinha no caminho aqui, ó. Pequena bandeirinha aqui no caminho. E isso não adianta você querer mentir para mim, porque eu sei, isso aqui tira muita gente da operação. E daí se você estipula o critério de na virada de pelo menos 2 boxes para baixo, você consegue surfar essa onda toda, gente. Você consegue surfar. Vamos ver como é que está essa formação lá. Vou até fazer um grande triângulo aqui para poder achar. Vamos ver como é que foi essa formação lá no gráfico de candles. Como é que é essa mesma interpretação no gráfico de candles? Será que você conseguiria de maneira clara e objetiva se manter nessa tendência? Né? Até que, por exemplo, se você usar a técnica que eu falei de 2 boxes para saída, aqui ó, você teria saído aqui em cima, ó, nesse nível. Aqui, ó. Deixa eu melhorar essa aqui para você. Aqui em cima você teria saído, ó. Exatamente aqui, ó, nessa linha de corte. Aqui teria sido o seu stop gain, tá? Aí vamos ver como é que é essa configuração no gráfico de candles para você ver, tá? Essa mesma configuração. Vamos buscar aqui essa nossa região aqui, ó. Se eu acho aqui para você. Pronto, achei aqui para você. Olha aqui embaixo, olha só. O preço, né? O preço subindo, aí ele entrou num grande range lateral. Olha quantas barras no gráfico de 1 minuto nós tivemos aqui, ó. Várias barras, sobe e desce. Aí vai romper o caixote, vou sair, vou ser estopado. Então, realmente, o Renko, ele é muito mais liso, né? Ele é muito mais fluido, é muito mais fácil de fazer algumas interpretações, tudo bem? Mas lembrando, isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior. Ele quer dizer que ele pode se adaptar melhor ao seu perfil operacional. É isso que eu quero que você entenda. Não existe melhor ou pior. Existe aquilo que você se adapta melhor. Olha só esse range de lateralização aqui, ó. Olha o range de lateralização aqui. Vai daquilo que você está acostumado e aquilo que você aprendeu a ver. Tudo bem, gente? Tudo bem. Olha, eu entendi. Outra coisa que é uma das grandes vantagens, ao meu ver, do Renko com relação ao candle é a frequência das pernadas, a frequência de mercado, tá? Se você não sabe o que é frequência, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre frequência de mercado. As pessoas não sabem o que é frequência de mercado. E com o gráfico de Renko fica muito fácil a gente olhar a frequência de mercado. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O mercado, gente, ele é robotizado. Isso que eu quero que vocês entendam. O mercado é robotizado, é treinado por HFTs. E esses HFTs têm estratégias pré-definidas e eles trabalham em frequência. Olha só, eu consigo ver a frequência das pernadas. Essa pernada de baixo andou com quantos pontos? Olha aqui, ó. Eu tracei uma reta aqui com a base aproximada na frequência dessa pernada aqui, ó. E você vai vendo que essa frequência aqui, ó, ela se repete. Olha só. Ah, e olha só essa pernadinha aqui, ó. Eu não estou inventando nada. Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Foi um pouquinho menor. Foi idêntico. Foi idêntico. Foi idêntico. Isso aqui é frequência de mercado, tanto na baixa como para alta. Você consegue fazer esse exercício para qualquer, ó, fica muito fácil você ver isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu chamo isso aqui padrão AB igual a CD, frequência de mercado. Olha aqui, ó. Se o prof deixar eu pegar, né? Ô, prof, coisa linda. Deixa eu pegar você aqui. Não deixa eu pegar, cara. Vou traçar outra linha aqui para ficar mais fácil. Calma aí. Vou traçar aqui fora um pouquinho. Outra linha aqui, aproximada, tá? Frequência de mercado. Olha aqui, ó. Padrão AB igual a CD, tá? Olha aqui a frequência. Ela se repete. Se você não sabia disso, dá uma olhadinha no meu gráfico de frequência. Fica muito mais fácil a gente analisar a frequência de mercado com o Renko, tá? Ele fica muito visual esse tipo de interpretação aqui, tá? E vamos olhar agora no candle como é que se dá esse tipo de interpretação, tá? Vamos ver se eu acho no candle agora essa sistematização aqui que eu mostrei para você. A frequência de mercado. E você vai ver só como e dá pra fazer várias estratégias com base na frequência de mercado. Tem muita coisa legal que dá para você fazer com base na frequência de mercado, tá? E eu estou mostrando isso para você aqui agora, ó. Vamos ver se eu acho que eu estou no gráfico de 1 minuto, estou no 5R aqui. Vamos fazer um grande triângulo aqui para facilitar a nossa visualização. Vamos ver se eu acho aqui no gráfico de candles. Aqui achei. Olha só, olha como é fácil você identificar a frequência das pernadas com relação ao candle, tá? Com relação ao candle. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui também. Vou colocar até uma outra cor aqui, fúcsia, para ficar claro para você. Aqui, pronto.
Olha como é que eu consigo identificar a frequência das pernadas usando o Renko, e é complicado identificar a frequência do mercado usando o candle. Perceba, né? Por ser mais simétrico, por ter a ver relação direta com a movimentação do preço, e como eu sei que o mercado é robotizado, eu consigo identificar a frequência com maestria com o Renko. Olha que interessante. A frequência, e ela se repete, gente, não se engane. Ela se repete. Repete aqui, olha lá embaixo. Repete aqui. Você teria condições de verificar isso no candle? Olha só. Está vendo a frequência aqui? Você está vendo a frequência aqui? Você está vendo a frequência aqui? E isso é muito, muito poderoso. Quem sabe usar a frequência de mercado sabe que tem uma vantagem. Principalmente na hora de comprar e vender. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Aí você traz aqui, ó. Frequência de mercado. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo para você. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que foi. Você não consegue perceber isso direito com o candle, gente. Tá? E o Renko te dá essa percepção de frequência de mercado. Várias e várias estratégias existem em cima disso. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi, tranquilo. Legal, então falamos aqui então sobre formas de visualização e suas vantagens, né, do Renko com relação ao candle. Eu sempre faço a comparação com o candle, gente, porque o candle é um gráfico que vocês conhecem, que é de uso comum de todo mundo, todas as estratégias do candle, enfim. Tudo bem? Tranquilo, falamos das características principais, que é um gráfico atemporal, que ele desconsidera o tempo e o volume, ele tem a ver só com deslocamento, variação de preço, e não tem como comparar com o candle em termos de tamanho, porque isso varia demais. E falamos de algumas vantagens, principalmente na forma de visualização, identificação de frequência das pernadas, eliminação de ruídos, a formação do ponto pivô, as faixas de negociação, zonas de acumulação, zonas de distribuição, zonas de aceitação e rejeição, formações de figuras, ombro, cabeça, ombro, topo duplo, fundo duplo, bandeira, triângulos, entre outros, né? Canais de alta, canais de baixa, linhas de suporte e resistência, e que é um ótimo gráfico disciplinador e seguidor de tendência. Essas são as características, essas são as vantagens do Renko com relação aos candles, tá? Mas tem desvantagem também, tá? Tem desvantagem também, vou mostrar para você. Uma coisa que as pessoas me perguntam demais é exatamente isso. Tá? É o tamanho do box. E o tamanho do box, gente, ele tem uma relação direta com o tamanho do seu stop. Com o tamanho do seu stop. Você precisa saber o tamanho do box, o tamanho do gráfico de Renko que você vai usar, para delimitar o tamanho do seu stop. Isso é muito, muito, muito importante. As pessoas sempre perguntam, ai Oliver, qual que é o tamanho do Renko que você usa para o índice? Qual que é o tamanho do Renko que você usa para o dólar? Gente, isso é de cada um. E isso tem muito a ver, quando vocês fizerem essa pergunta, vocês têm que pensar o seguinte: qual que é o meu stop financeiro? É a primeira pergunta que você tem que saber. Se você não saber qual que é o tamanho do seu stop financeiro por operação, você não sabe delimitar o tamanho do seu gráfico, o tamanho do seu box do Renko. Porque o tamanho do box, você concorda, assim como os candles, o Renko é a mesma coisa. Quanto maior o tempo gráfico do candle, ou quanto maior o box do Renko, mais caro, a grosso modo, fica o teu stop técnico, se você alinhar o teu stop técnico com o teu stop financeiro. Como assim, Oliver? Não é, mas isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, assim, para que você saiba o tamanho do box que você tem que usar, você tem que levar em consideração duas premissas. Duas premissas, e eu vou colocar aqui para você memorizar isso aqui, tá? A primeira premissa que você deve levar em consideração é a parte financeira, o tamanho do teu stop financeiro. Se você pode pagar esse stop. Se você pode pagar um stop um pouco maior, você pode usar um box do Renko um pouco maior. Se você não pode pagar um stop muito grande, você não vai usar um box do Renko muito grande. A segunda consideração que você deve levar, tá, para usar o tamanho do box do Renko, é a frequência, não sei escrever essa, tá, de mercado. E eu tenho vídeos aqui no meu canal que não é essa frequência dessas pernadas que eu mostrei para você, é a frequência da média dos últimos 5 dias que o preço está deslocando, que vai ajudar você a calcular o tamanho do box. Tá? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar a amplitude dos últimos 5 dias. Por exemplo, o dólar andou quanto nos últimos 5 dias? Ele andou uma amplitude total de 50 pontos no dia, 70 pontos no outro, 90 pontos no outro, 60 pontos no outro e daí mais 40 pontos no outro. Você vai pegar e vai somar tudo isso aqui, vai somar todas essas amplitudes, vai dar um resultado. Esse resultado você vai dividir por 5, você vai chegar num número. Digamos que você chegue aqui, ó, num número de 60, por exemplo. 60.
60. Você vai pegar 10, deixa eu até baixar aqui agora, 60. Você somou e dividiu por 5 esse número. Você somou esses números e dividiu por 5. Você chegou, eu estou dando um número hipotético, 60, tá? 60 aqui. Aí você chegou nesse número 60, como é que você faz para calcular a frequência média do mercado nessa semana? É muito simples. Você vai pegar esse 60 e vai calcular 10%. 10% desses 60. 10% desses 60, desse número resultado, é igual a 6. Então quer dizer que em média, cada pernada do mercado, no modo geral, aí sim, cada pernada do mercado em modo geral, com base na frequência do mercado da última semana, tem andado em média 6 pontos. 6 pontos, tá? Então aí você pode, dentro da sua estratégia, colocar um box, tá? Que seja múltiplo de 6 ou divisor de 6. Por exemplo, 6 pontos, você pode colocar um box de Renko de 6 pontos, 6R. Você quer ver um pouco mais rápido, você pode colocar um box de Renko de 3R, tá? É nesse sentido que você pode fazer os seus cálculos, tá? E isso ajuda você a identificar melhor níveis de suporte e resistência, porque você alinha o tamanho da frequência, o tamanho do box com a média da frequência do mercado. E isso é muito poderoso. Isso ajuda você demais a identificar faixas de negociação e níveis de suporte e resistência. Faixas de aceitação e níveis de suporte e resistência, porque os blocos do seu Renko estarão alinhados com a frequência de mercado. Fica muito fácil você identificar níveis de suporte e resistência dessa maneira, tá? Você não sabia disso? Então, meu amigo, minha amiga, eu estou falando para você. Fica mais fácil. É melhor você identificar do que você pegar o gráfico de candles, que você vê que aquela bagunça que você faz isso aqui, ó, e você não consegue identificar direito níveis de suporte e resistência, tá? Então, primeiro, o tamanho do box tem a ver com a frequência de mercado, tá? Olha aqui, então eu peguei os últimos 5 dias, eu somei, eu dividi por 5, eu cheguei no número, peguei 10% desse número e ele me deu um número, nesse caso, no exemplo, 6. Então eu poderia pegar um box de 6R, tá? Ou se ficar caro, agora que eu vou entrar no segundo questionamento, se ficar caro, você vai pegar um box de 3R, que é metade de 6R. Isso depende da volatilidade, porque quando você faz isso, você está mensurando a volatilidade média do ativo da última semana e está alinhando, calibrando o seu gráfico, calibrando a sua forma de visualização do preço com base na volatilidade, com base na frequência do ativo. Isso te facilita a sua leitura, compreensão de níveis de suporte e resistência, formações de ponto pivô, zonas de aceitação e rejeição. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, procura onde eu falo frequência de mercado. Eu ensino detalhadamente aonde explicar isso. Tudo bem? E se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, vê se você gosta da nossa qualidade, da nossa didática e deixe seu joinha aí. Se você quiser, eu tenho um curso aqui à disposição, onde eu explico tudo isso de maneira detalhada. Então o primeiro critério de seleção para o tamanho do box é a frequência de mercado, tá bom? Eu estou falando de maneira técnica. Aí digamos que você chegou aqui no box de 6R. Digamos que você esteja no dólar e você chegou no box de 6R, tá? 6R para o dólar, 6R. Aí você vai pensar o seguinte, 6R. O Oliver falou que essa é a primeira interpretação que eu tenho que fazer. Então eu cheguei no box de 6R com base na frequência, de mercado. Legal. Agora, outra avaliação que você tem que fazer, você pode pagar isso aqui? Como assim, Oliver, eu posso pagar isso aqui? Porque você concorda comigo que quanto maior o box, mais caro o teu stop? Sim. Vamos olhar no dólar o que representa um box. Vamos olhar no dólar o que representa um box de Renko de 6R. Vamos olhar. Bom, o Renko ele tem uma característica, ele se movimenta por tick. Tick é o deslocamento mínimo, seja do dólar, seja do índice. Você já sabe isso. O deslocamento mínimo do dólar, o dólar se movimenta em meio e meio ponto. Em meio e meio ponto. Neste exemplo aqui eu coloquei então, se eu colocar um box de Renko de 5R, eles vão ser 5 vezes meio ponto. Então o tamanho do box do Renko que eu estarei vendo na minha tela, ele terá uma amplitude de 2,5 pontos. Nesse caso do dólar aqui, se eu colocar um box de 6R, é 6 vezes o tick mínimo. O tick mínimo do dólar, quanto que é? O tick mínimo do dólar é
meio ponto. Então vão ser 6 vezes meio ponto. Quer dizer que esse tamanho aqui, meu amigo, desse box, meu amigo, minha amiga trader, quanto que é? Quanto que é em pontos? Quanto que é em pontos? Ai, Oliver, então 6 vezes meio, então é 3 pontos. Sim, 3 pontos. Então você vai ter um box na formação de 3 pontos. Tá, Oliver, interessante, mas o que que isso influencia? Meu amigo, minha amiga trader, como assim? Como isso influencia? Porque se aqui tem 3 pontos, no dólar, se você entra com um contrato, tá? Por exemplo, um contratinho, vou colocar aqui um contrato, deixa eu apagar isso aqui, ficou uma merda, não, vou deixar assim mesmo. Se você entra com um contrato no dólar, o quanto que varia um contrato a cada ponto no dólar? Não a cada meio ponto. Um contrato a cada ponto no dólar equivale a R$10. Concorda comigo? Cada meio ponto é R$5, cada ponto é R$10. Você concorda comigo? Então quer dizer que o tamanho desse box, se você colocar o teu stop acima desse box, tá? Acima desse box, acima dessa máxima, por exemplo, você vai estar colocando um stop mínimo aqui com base na parte técnica e com a base na parte financeira de R$30. Isso se você entrar com um contrato. Você entendeu? Porque aqui tem 3 pontos. Se cada ponto no dólar equivale a R$10 com um contrato, que é o fator multiplicador, então você vai ter um stop de R$30. Daí você imagina, se você colocar aqui, vamos de volta. A frequência de mercado média é de 6R, nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Então, quanto que vai ficar teu stop se você usar 6R? Se esse box for de 6R e não for de 3 pontos, o teu stop mínimo com base no candle, um candle, ele vai ser com base em um contrato de R$60. E é a mesma coisa para o índice, tá? O índice, mais uma vez, o índice ele trabalha com um tick mínimo de 5 pontos. 5 pontos, tudo bem? 5 pontos. Então, se você põe no índice um box, por exemplo, de 10R, 10R é 10 vezes 5 pontos, é igual a 50 pontos. 50 pontos, tudo bem? Aí você faz a mesma interpretação. 50 pontos representa quanto para um contrato de índice em termos de financeiro? Quanto que é 50 pontos para contrato de índice financeiro? Ai, Oliver, 50 pontos, bom, o índice ele movimenta 5 pontos, cada ponto aqui equivale a X, então você vai ter o tamanho do teu stop financeiro aqui. Tudo bem? Então, mais uma vez, para que vocês aprendam de uma vez por todas, você tem que, primeiro de tudo, identificar a frequência de mercado, tá? E daí, essa frequência de mercado, ela vai alinhar o seu gráfico de maneira técnica. E aí você tem que ver se você pode alinhar essa maneira técnica com o seu financeiro. Por que, olha, você está falando isso? Porque nós sabemos, olha aqui no exemplo. Por exemplo, se a gente vai vender aqui, meu amigo, minha amiga trader, a gente põe o stop no topo anterior, assim, um pouquinho acima do topo. Aí você vai fazer uma venda aqui, por exemplo, por motivo que seja, tá? Você vendeu aqui, ó, bem aqui, ó. Digamos que você vendeu bem aqui, ó, no rompimento aqui, ó. O preço desceu abaixo dessa mínima aqui, você vende. E aí você vendeu, aonde que você vai colocar o teu stop? Você vai colocar o teu stop acima do topo anterior, não é verdade? Ou acima do renco anterior, no modo geral é isso que as pessoas fazem, não é verdade? E daí você tem que mensurar o tamanho do teu stop. Então se você tiver um gráfico de renco maior aqui, o teu stop vai ficar mais caro. Mas se você tiver um gráfico de renco menor, teu stop fica mais barato. Só que daí, às vezes você não vai estar com base na frequência do mercado. Um renco muito pequeno vai ter muito ruído, vai tirar uma das qualidades do renco, que é eliminar o ruído. Vai te violinar mais, vai prejudicar a sua leitura. Quanto menor o tempo gráfico, menos assertivo ele é. Então são questões que você tem que avaliar. E isso não existe melhor ou pior, qual o R que você usa, e vai daquilo que você está disposto a colocar em risco dentro do seu gerenciamento de risco. Então as pessoas que perguntam qual que é o melhor tamanho de renco, não sabem isso. Não sabem, primeiro, tá, o tamanho do seu stop, não sabem alinhar o seu stop técnico com o seu stop financeiro. Então aprendam isso, isso é uma premissa básica antes de você entrar em qualquer operação. Se você não sabe o tamanho do teu stop financeiro, e o teu stop financeiro não estiver alinhado com o teu stop técnico, você não deve entrar nessa operação, porque senão você está cometendo um erro operacional gravíssimo. Porque aí tem pessoas que falam, meu stop é 3 pontos. Meu stop é 3 pontos e acabou, 3 pontos. Só que aí a frequência do mercado está em 6 pontos. Você vai ser estopado nesse 3 pontos o tempo todo. Você está entendendo?
Então tem que entender essa dinâmica, tem que entender a volatilidade do mercado, ver a relação esforço, custo-benefício, a relação risco-retorno. Tudo isso tem que ser avaliado. Então aprenda essa questão de escolher o tamanho, do box, tá? Levando em consideração essas questões que eu falei para você. Tudo bem? Tudo bem, olha, eu entendi, tá ok? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje no dia 20 de março, na crise. Meu amigo, trabalhar no dólar com box de Renko menos de 5R é praticamente inviável. E no índice menos de 20R também é praticamente inviável, né? Então, assim, isso para você, isso se você for scalper, né? Porque realmente está muito complicado trabalhar, porque a volatilidade, olha assim, ó, quem trabalhava com o dólar com índice antigamente, antes de ser crise, olha aqui, ó, o preço deslocou 37 pontos em 13 minutos. Ele desloca em pernadas aqui, ó, de 22 pontos em 3 minutos. A gente sabe que uma média da amplitude no dólar em tempos que não são de crise, de normalidade, é de 30 a 40 pontos por dia. A média de 40 pontos por dia. E aqui ele faz isso, ó, 41 pontos em 14 minutos. Então tá muito perigoso operar esse mercado para quem não tem conhecimento. Se você é um trader profissional e já tem técnica, bom, dá para extrair muito dinheiro. É uma oportunidade de ouro, mas também o stop é mais caro. Tudo bem, porque a volatilidade ela é maior. Não adianta você vir com stop de 1,5 ponto, 2 pontos, 3 pontos, que nem a gente faz no dólar, de maneira mais técnica, do que você querer fazer isso. Porque o dólar está muito parecido com o índice, ele está muito direcional, ele está correndo para tudo quanto é lado. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi. Tá, então falamos das características gerais do Renko, falamos das qualidades do Renko, algumas vantagens que eu vejo no Renko com relação ao índice. Cabe você agora estudar isso aqui. Vamos falar agora de algumas desvantagens e dicas com relação à utilização do Renko. Tem desvantagem? Claro que tem desvantagem. É claro que tem, né? E aqui vou mostrar para você agora. Não se pode mensurar força. Como assim, Oliver? Como que não se pode mensurar força? O candle tem toda uma teoria consolidada atrás dele. A gente olha um candle de força, por exemplo assim, ó, um candle de força, um grande marubozu. A gente olha um pequeno candle aqui, um pequeno doji, e a gente consegue interpretar através do tamanho do pavio, sabe? Através do tamanho da sombra, né? Através do tamanho do spread. O que é o spread? É o tamanho, a amplitude do candle, do corpo do candle e também da máxima e da mínima. Nós conseguimos mensurar força, vontade, disposição. Tem toda uma teoria de leitura de candles. Então, através do spread, através do fechamento, da distância do fechamento em relação à máxima, a gente tem uma série de interpretações. Através do corpo, tamanho do corpo da barra, a gente tem uma interpretação de força, vontade, deslocamento, intenção, né? Outra coisa, a gente começa a ver os candles assim, né? Perdendo força também. A gente consegue ver os candles se formando com grandes corpos, aí vai ficando menor, ficando menor o corpinho, até que haja a inversão do movimento, o start do movimento. Então o candle, a leitura de candle tem essa vantagem. A gente consegue mensurar a força do movimento com base no tamanho do candle, tamanho do spread, tamanho do pavio, relação da distância do fechamento com relação à máxima. Tudo isso o candle traz pra gente. E o Renko não traz. O Renko não traz isso, porque o Renko você vai ver todos os blocos do mesmo tamanho. Todos os blocos do mesmo tamanho. Você não consegue mensurar aqui a absorção, você não consegue mensurar a exaustão, você não consegue mensurar força. Uma série de coisas você não consegue mensurar com o Renko. Mas calma, existem subterfúgios para a gente fazer isso. Através de regras de coloração, através do saldo de agressão. Tudo isso, todas essas desvantagens que o Renko tem, de maneira analítica com relação ao candle, se comparado nu e cru um com o outro, isso pode ser parametrizado, isso pode ser resolvido através de indicadores, através de, por exemplo, indicadores de volume e também indicadores de saldo de agressão delta, tá? Então, você não consegue mensurar força com o Renko, tá? Outra coisa, você tem pouca interpretação sobre o sentimento do mercado, exatamente, porque quando você vê o candle, quando você vê os candles, né, você consegue interpretar o momento do mercado, o sentimento do mercado, o momentum de força, aceleração e desaceleração do movimento. Você consegue ver isso de maneira muito clara. O candle passa para você todas essas interpretações, né, do momento do mercado. Na hora que o mercado fica lateral, e daí está perdendo força, e daí você
ele tenta romper e não consegue, e daí ele começa o start do movimento, e daí você consegue de uma maneira visual identificar o sentimento do mercado com base na interpretação dos candles. E o Renko não te dá isso. O Renko você vai ver um movimento assim, ó, um V. Sobe, aceitou, rejeitou. Ele vai filtrar tudo isso aqui, você não vai ter essa percepção que o candle te dá. Tudo bem? Tudo bem, essa é uma outra desvantagem do Renko com relação a isso, tá? É mais difícil analisar o volume, porque o Renko não analisa volume, tá? O Renko ele não analisa volume. O Renko tem o mesmo tamanho independente do volume. E a gente sabe que o volume ele pode ser direcional ou ele pode ser negocial. E você não consegue mensurar volume no Renko, tá? Porque o volume, o que é o volume? É mais difícil analisar o VSA. E vocês estão no meu canal, vocês já estudaram volume comigo, você sabe que o volume ele tem a ver com algumas características. Só quais são as características da análise do volume, do VSA, Volume Spread Analysis. Nós avaliamos o tamanho do spread da barra. O spread da barra, que é o tamanho da amplitude máxima da barra, tem uma relação direta com o volume. E como nós não temos spread no box do Renko, como assim? Porque todos os boxes são do mesmo tamanho, a interpretação da utilização do volume dentro do box do Renko é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Se você não entende o que eu estou falando, você tem que olhar a minha série de volume aqui no canal e a série de Wyckoff, você vai entender. Mas também existem ferramentas para poder interpretar isso. Existem ferramentas, mas realmente você identificar dentro do box do Renko, tá, a questão do volume, ele é mais difícil, tá? Eu tenho uma série de 6, 7 aulas para explicar o volume e eu não vou conseguir explicar isso para você aqui. Dá uma olhadinha na minha série de volume. Então é mais difícil interpretar volume no box do Renko. É mais difícil interpretar volume no box do Renko, tá? O Renko não mostra pequenas lateralizações do preço. Tudo bem, gente? Então aqui, voltando, meu filho aqui. Não mostra pequenas lateralizações do preço em virtude de pouco deslocamento deste no tempo. Ou seja, ele filtra ruído, tá? Então, se você é uma pessoa um pouco ansiosa, às vezes, dependendo do tamanho do box, digamos que você tem um box do Renko, aqui, que você tem um box do Renko aqui de 6R. 6R, tá ok? Deixa eu pegar aqui um box qualquer aqui, ó. Você tem um box de 6R. Aqui, ó, 6R. Nossa, eu não consigo escrever esse negócio. 6R. Então 6R representa o quê? Representa o quê em termos de pontos, meu amigo, minha amiga trader? Você já sabe, né? Olha, Oliver, cada R ele significa meio ponto. Então eu tenho 6 R's e eu tenho aqui 3 pontos. 3 pontos. Tudo bem? Ficou claro? Aqui no caso do dólar, tá bom? No caso do dólar. Daí você tá, digamos que você esteja numa lateralização, que você esteja em uma faixa de acumulação, de troca de lote, num pequeno range. Um pequeno range, se você olhar um pequeno range como esse aqui no gráfico, por exemplo, tá? Aí você vai ver o gráfico de candles, tá? Trabalhando, e vai ver o gráfico de Renko trabalhando nessa pequena faixa de acumulação. Digamos que você tem uma pequena faixa de acumulação aqui, onde você tem um pequeno nível de suporte e resistência. Você vai ver o candle se formando, os candles se formando aqui dentro do tempo. O candle vai fazer isso aqui, ó, dentro do tempo. O tempo vai passando, tá? E o preço e o candle vai se formando. Digamos que aqui tem um prazo de 20 minutos. 20 minutos. Ele ficou 20 minutos aqui, então eu tenho 20 barras de candle aqui dentro, tá? De 20 minutos. Só que essa faixa de negociação, ela não passou dos 3 pontos. Ela não passou dos 3 pontos. A amplitude dessa faixa de negociação não passou dos 3 pontos. Então, o que acontece? Você consegue ver no gráfico de candles, por exemplo, isso aqui, ó, o preço sobe e chega uma hora ele começa a acumular aqui em cima, numa pequena faixa de acumulação. Você sabe que o preço está acumulando ou está distribuindo aqui em cima. E aí ele faz a formação da bandeirinha e vai embora. Só que no Renko você não vai ver isso aqui. No Renko, se o preço não deslocar mais que 3 pontos, ele pode ficar o dia inteiro aqui. E você não vai ver. Ele vai te dar só um único box. Esse box não vai sair daqui durante 20 minutos. Você vai ver um único box durante 20 minutos. E se você é uma pessoa mais ansiosa, isso pode te trazer viés, você está entendendo? Você fica, cara, mas o preço não sai, esse box não abre, o que está acontecendo? Será que não está tendo troca de lote? Aí você vai lá no Times in Trades e você vê que o pessoal está trocando lote. Está tendo troca de lote aqui nesse meio, mas você não está vendo com o Renko. Porque o Renko ele só trabalha com a variação de preço, só com a variação. E se não tiver uma variação superior a 3 pontos dentro desse range de acumulação, você não vai ver. Você não vai ver, você vai perder essa informação aqui, ó. Tudo bem? Então, como que você poderia ver essa informação? Você teria que baixar, por exemplo, de 6R
para 2R. Se você coloca para 2R aqui, você vê o box do Renko se formando aqui várias vezes. Mas se você está com um tempo gráfico maior, você não vê isso aqui acontecendo. Você filtra esse ruído. Isso é bom? Isso é ruim? Quem vai decidir isso é você. Quem vai decidir isso é você, com base no seu operacional, com base na sua experiência. Outra coisa, a desvantagem do Renko no modo geral, tá? É dificuldade para entrar a favor da tendência. Ai, Oliver, como assim? Isso aqui eu vou mostrar para você no gráfico. Você imagina aqui, ó. Vamos pegar olha essa pernada aqui, ó. Olha essa pernada que está se formando agora. Em que momento dessa pernada, olha essa pernada. Em que momento dessa pernada você teve chance de entrar? Vê comigo. Em que momento dessa pernada você teve chance de entrar? Ai, Oliver, será que eu entro aqui? Você não teve nenhum sinal claro para você entrar a favor da tendência. É bom para entrar a favor da tendência quando tem a formação do ponto pivô. Por exemplo, olha aqui agora no meu desenho. Tá? Você está tendo aqui, ó, uma tendência de alta, aí ele dá um pequeno pullback e daí a tendência continua. Você entra aqui. Você entra aqui, ó, na formação do ponto pivô, tá? Aí na continuação da tendência de alta. Aí pode estar passando, por exemplo, aqui uma média de 17 períodos, alguma coisa, algum sinal que vai te ajudar a você entrar a favor da tendência. Tem várias e várias técnicas, tudo bem? Agora aqui no Renko, olha aqui, ó. Você tem só essa linha reta aqui, ó. Que chance que você teve para entrar a favor da tendência? Fala para mim. Olha, eu entraria aqui no rompimento desse topo anterior. Tudo bem. Existem técnicas para isso. Mas com base na parte de visualização do Renko, ele não te deu muita chance para você entrar a favor da tendência. Vamos ver aqui no Candle se eu tive alguma chance para entrar a favor dessa tendência. No Candle, vamos ver aqui, ó. Veio 2 gráficos de Renko agora. Só um minutinho aqui. Tá. Vamos ver se eu acho o gráfico de Candles aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Tá? Vamos ver se nos candles eu tive olha a diferença aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui no candle, ó. Olha aqui. Aqui o candle te deu uma chance de entrar a favor da tendência. Digamos, se você não tivesse entrado aqui, você teve chance de entrar aqui. O preço ele subiu, aí ele caiu aqui, fez o pivôzinho de alta e foi embora. Te deu chance de você entrar. Agora no Renko não fica claro. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Então o Renko, para quem é iniciante e não está acostumado, tá, tem um pouco de dificuldade para entrar a favor da tendência. Isso que eu quero que você entenda. Olha só, é mais difícil. Você não consegue ver porque ele filtra esses pequenos ruídos. Tá? A formação do pequeno ponto pivô aqui. Tá? O preço trabalhou nessa região durante 3 minutos. Ó, o gráfico temporal, 1, 2, 3 minutos. Ele subiu. Vou tirar aqui. Ó. Ele fez isso aqui, ó, dentro disso aqui. Para você ver lá, vou tirar aqui. Ó. Fica claro, fica muito claro isso. Ele subiu, ele caiu, ele fez o pivôzinho aqui e daí ele continuou a tendência de alta. E no Renko, você não adianta você ser hipócrita. Eu entraria na formação dessa vela. Você não entraria. Você não entraria. Porque isso aqui você aí de repente tem outros recursos, né? Tem médias móveis passando aqui, uma série de coisas que você pode interpretar. Mas você não só de maneira visual, com base no gráfico de Renko, você não entraria. Tá bom? Então dificulta para que você entre a favor da tendência, ainda mais quando a tendência estiver forte. Ainda mais quando você não consegue ver esses pontos pivôs. Tá bom? Tudo bem. Tá? Ai, Oliver, então não é só maravilhas. Não, gente, não é só maravilhas. Você sabia de todos esses detalhes que eu passei para você? As aulas que tem de Renko por aí na internet são meio superficiais, tá? Então, assista essa aula de volta, mas assim, para mim, Oliver, o gráfico de Renko ele é superior. Ele é superior ao gráfico de candles por todos esses motivos que eu já falei para você. Por todos esses motivos que eu já falei para você aqui. Tá ok? Tudo bem, Oliver, eu entendi. Por fim, algumas dicas operacionais, tá? O gráfico de Renko ele funciona melhor com os indicadores no modo geral, principalmente para divergências. Os indicadores trabalham com máximas e mínimas, trabalham com variação de preço. E como o gráfico de Renko ele com níveis de fechamento, né? E como o gráfico de Renko ele é mais visual, que ele tem a ver diretamente com a movimentação do preço que é feito pelos robôs, os indicadores são mais claros no modo geral de serem visualizados, principalmente a situação de divergência, onde o preço sobe e o indicador está descendo, seja indicador de volume, seja IFR, seja MACD, seja o que for. Fica mais claro a visualização do sinal no indicador, porque o gráfico de Renko ele é mais liso, ele é mais limpo, ele é mais fácil, ele tem uma interpretação maior. Tá? Então é mais clara os sinais de divergência nos indicadores, as leituras dos indicadores no modo geral.
É isso que eu quero que você entenda. A frequência, a frequência de mercado, os indicadores de agressão, saldo de agressão por pernada, né? Tudo isso fica mais claro. Os indicadores são melhores, tem uma visualização melhor, uma interpretação melhor quando você usa Renko. Você sabia disso? Não? Então põe um indicador, faça aqui, ó, põe um indicador aqui, qualquer de gráfico temporal aqui embaixo e põe outro indicador aqui em cima. Põe um IFR para você ver como vai ficar mais visível isso aqui para você, tá bom? E daí, mais um detalhe, o Renko ele é melhor para ser utilizado no intraday, dentro do gráfico diário, no intraday, tá? Por todas as características que eu mostrei para você. Agora, agora você vai botar um gráfico maior, por exemplo, um gráfico diário, para verificar como é que está o deslocamento do preço dentro do mês, dentro da semana. Recomendo que use candle, porque daí você consegue fazer a interpretação da força, do direcional, da perda do momento de força. Então se você coloca um gráfico mensal, você quer ver cada barra, onde cada barra, por exemplo, representa um dia dentro da conjuntura mensal, ponha candle, não ponha Renko, tá? Porque aí você tem uma percepção do sentimento do mercado, um sentimento da formação. Aí você traça a Fibonacci, você faz seus estudos dentro do gráfico mensal, tá? Nos time frames muito grandes, em que você tem uma visão mais holística do preço na semana, no mês. Candle é melhor. O candle é melhor. O Renko ele não consegue, em virtude dessa questão da força, você não consegue mensurar. Mas como eu te falei, você consegue, dentro do gráfico intraday, através de indicadores, você consegue mensurar a força. Só é muito simples. Inserir indicador, você põe aqui, ó, você põe o saldo de agressão. Saldo de agressão. Você põe o saldo de agressão. Fica muito fácil de você identificar. Seja por período, você pode pôr também o saldo de agressão. Saldo, agressão. Um minutinho. Saldo de agressão. Deixa eu colocar um aqui. Agressão, saldo, venda, compra, agressão total. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Histograma de agressão. Aqui, ó. Você consegue mensurar força dentro de cada barra com a utilização de saldos de agressão. Você consegue mensurar volume com indicadores de volume financeiro. Então essas deficiências que o Renko tem, você consegue suprir com base em indicadores. Isso é muito tranquilo de ser suprido, tá? Mas você não consegue suprir as deficiências que o candle tem, tá? Com base em indicadores. Realmente, né? Consegue até, né? A seguidor de tendência traça uma média móvel no candle, você consegue também. Mas no modo geral, o candle o Renko ele é superior por essas características que eu falei para você, né? Mas isso é dentro da minha interpretação, Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou claro essa diferença e as formas de utilização? E ao meu ver, tá? O mais importante aqui, gente, é isso aqui. Você identificar, para você poder usar o Renko, você tem que calibrar o Renko com base no tamanho do box, tá? E ver se você pode pagar esse stop, alinhar o teu stop técnico com o teu stop financeiro. Isso é muito, muito importante. Muito, muito importante. Tá ok? Cabe você agora testar essa ferramenta, verificar se ela pode ser útil dentro do seu operacional, dentro do seu perfil emocional, para que você possa tirar maior proveito da dinâmica da movimentação do preço. Tá ok? Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. Grande abraço, se inscreva no canal, meu curso está na descrição do link e até a próxima aula. Fala, trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Se você está aqui é porque você está interessado em conseguir todos os bônus educacionais que nós estamos ofertando nessa grande parceria com essa grande instituição financeira que é a ABC Financial Group, que está chegando no Brasil através de uma corretora de cotas chamada ABC Corretora. Então nós somos agraciados e selecionados para representar a corretora do Brasil. Em virtude desta nova parceria, estamos celebrando através de uma premiação única, o maior bônus educacional da história da Santo Trader, tudo pelo simples fato de abertura de conta na corretora. Abrir conta na corretora você já ganhou. Aqui nesta página você tem todas as orientações para que você tenha acesso ao conteúdo educacional que nós estamos ofertando. Dá uma olhadinha, sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais assistir as transmissões ao vivo, tanto na parte da manhã como na parte da noite, pelo YouTube com delay. Você vai ter acesso ao link específico
da sala de trade ao vivo sem delay pelo Zoom. Além disso, nós estaremos liberando também uma biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais que nós chamamos de Santo Clube. Você pode estudar aqui o conteúdo da maneira que você achar melhor, na sequência que você achar melhor, cursos do básico ao avançado. Além disso, nós estamos também fornecendo acesso à nossa super ferramenta, ao nosso super hub integrado de dados multimercado, com todos os nossos templates operacionais do TradingView sem delay em tempo real. É praticamente um plano de assinatura do TradingView no Pro de $60 mensais por mês dentro da Global Market. Essa ferramenta tem feito a diferença operacional para muitos operadores no mercado que querem entender as correlações e a macroeconomia na prática operacional, no dia a dia operacional. E por fim, não menos importante, também somente para os 100 primeiros cadastros, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para os 100 primeiros cadastros, além de tudo isso, nós também estaremos liberando o nosso curso de Footprint Charts. Footprint Charts, aqui na nossa homepage, nós temos os nossos cursos que nós vendemos. Um dos cursos que eu vendo é o curso Footprint. Ele tem um preço de R$500. Os primeiros 100 cadastrados que abrirem conta na corretora vão ganhar na íntegra o acesso também ao curso de Footprint. Todas as orientações estão na descrição do vídeo. Basta você abrir conta na corretora, o link está na descrição aqui da página, e também entrar no grupo do WhatsApp. É necessário que você entre no grupo do WhatsApp, cujo link está na página, para que você entre em contato com o suporte e tenha a liberação do educacional para você. Venha fazer parte da ABC, venha tradear conosco através dessa grande corretora que é uma das mais premiadas do mercado internacional, né, com certificações da CFA, entre outras, e eu tenho certeza que a sua jornada será de sucesso junto com o nosso educacional, junto com o nosso apoio, junto com a nossa mentoria no dia a dia, na prática, junto com você. Vem ser ABC, abra sua conta, entra no grupo, a gente se conversa lá dentro. Um grande abraço e fui!